Sejam bem-vindas ao Intimamente Pod, um podcast que é feito por mulheres, com mulheres e para mulheres. Estamos aqui no estúdio Alena, eu e a Evelyn Lindholm. Eu sou a Juliana Torres, fisioterapeuta pélvica. E eu sou Evelyn Lindholm, psicoterapeuta clínica, especialista em relacionamento e sexualidade. E estamos, obviamente, com uma convidada maravilhosa para trazer muita informação e entendimento para a gente sobre autoestima, sobre autocuidado e sobre como a estética pode, na verdade, transformar amplamente a nossa vida, não é isso mesmo? Verdade. Então explica pra gente um pouquinho como funciona o teu trabalho, se apresenta pra gente, pro pessoal aí que tá assistindo a gente, saberem quem você é, o que você faz. Vamos lá. Eu me chamo Valéria, trabalho há 12 anos com estética. Na verdade, a minha estética, antigamente eu trabalhava só com emagrecimento, né? Na verdade, eu falava muito que eu trabalhava transformando vidas, porque você pegar uma pessoa gordinha e depois ela emagrecer, é uma reviravolta na vida dela, né? Sim. Tanto que antes você perguntou assim, Valéria, você tem alguma pessoa que mudou a vida? Ela era gordinha, não fazia nada, sedentária e virou atleta maratonista. Então isso é uma reviravolta na vida de uma pessoa, né? Com certeza. E há um ano a gente também está trabalhando com harmonização facial, que está muito grande aí no mercado, né? E a gente também trabalha renovando faces, melhorando a autoestima, rejuvenescimento das pessoas. Sim. Mas o nosso forte mesmo é o emagrecimento. E aí o emagrecimento, as pessoas geralmente quando elas vêm até você, pensando no emagrecimento, elas já vêm de uma percepção delas de, eu só vou conseguir ser feliz se eu for magra, um repertório muito voltado para a saúde, porque tem os dois vieses, né? A gente pode ter esse emagrecimento que pode estar vinculado a essa expectativa do quem eu vou ser magra, ou você acaba pegando também muitas pessoas dentro do teu atendimento que vem com esse repertório de eu só vou ser feliz se eu estiver magra, ou voltado para a saúde mesmo. Eu procuro sempre conversar antes, sabe? Porque Sim. assim, a estética não vai fazer milagre, então a pessoa ela tem que se conscientizar disso. Aí eu te pergunto sempre, o que te faz mais feliz? É você estar magra ou continuar com seus hábitos, né? Uhum. Você então assim, porque não dá para você ser magro e continuar com os mesmos hábitos que você tem. É uma coisa que tem que ser mesmo de cabeça, né? Você tem que emagrecer a sua cabeça. Uhum. Porque um gordinho normalmente ele tem uns hábitos que não são tão saudáveis, né? Então, ele gosta de uma alimentação diferente e tal. Então, assim, para você emagrecer, você precisa mudar os seus hábitos. Eu digo sempre que é um tripé. É a alimentação, a atividade física e uma estética. Sim. Então, isso melhora muito, né? Porque se ele chegar na clínica e dizer assim, não, eu só quero fazer o tratamento estético e quero continuar com a minha vida do jeito que tá, fica muito complicado. Porque a estética ali, naquele momento, aí eu vou entrar para um outro lado. Vai melhorar a autoestima dele, porque ele vai estar se cuidando, né? Vai estar fazendo um autocuidado, é uma coisa para melhorar um prazer momentâneo, mas não vai mudar o estilo de vida dele. Então ele tem que mudar e tem que mudar um processo na vida dele para ser um estilo de vida saudável. Isso a gente conversa muito na avaliação para que ele mude. Que isso ele vai ter um resultado melhor, mais duradouro e ele vai ter a transformação mesmo que ele quer, entendeu? Sim. Perfeito. E eu estava conversando com a Valéria alguns dias atrás e a gente trazendo alguns pontos justamente nessa linha, né, Valéria, de o quanto que a estética, ela pode, esses procedimentos estéticos, eles podem ser um motivador para aquela pessoa, para que ela consiga mudar os seus hábitos em relação a algo, porque hoje a gente fala muito sobre empoderamento feminino, sobre autoestima, e autoestima é algo que não é relacionado só à questão estética em si, né, a parte visual, física, mas a forma como a pessoa se olha, como a pessoa se ama. A Evelyn é dona de falar sobre isso, né, Evelyn? Sobre todos esses pontos sobre autoestima. E o quanto que a estética, que é o nome do nosso episódio de hoje, né, como que pode transformar além dessa questão física em si, né? Então, a autoestima das pessoas estarem relacionadas até a mudança dos hábitos, né? O comportamento dela. E a Evelyn, né, como eu falei, a Evelyn é dona de falar sobre isso, sobre a autoestima, puxar minha orelha para sobre a autoestima, porque né, na hora que a pessoa começa a se cuidar, né? Sim. É um autocuidado, eu digo assim, gente, começa até no hidratante, você começa a passar o hidratante, você se sentir cheirosa, né? Se sentir cheirosa, se sentir amada.
até se abraçar, Sim, entendeu? sim, Aí sim. sim, então começa um processo. Porque às vezes até aquele gordinho, ele tá fazendo aquilo ali porque tá mal amado, não tá fazendo alguma coisa que goste e tá descontando na alimentação alguma coisa que não tá Sim. legal, E né? mal amado por si, né, Valéria? É, Que porque o... assim, o estresse da vida, né? Porque como a gente falou, o empoderamento feminino trouxe algumas coisas também, né? Você cuida do marido, você tem o seu trabalho, você tem uma rotina de vida muito puxada, às 24 horas não dá tempo pra gente, Sim. né? Uhum. Então assim, tem que parar e vamos cuidar da gente. Eu Uhum. digo sempre o seguinte, no avião, né, tem aquela história, cai a máscara primeiro, coloque primeiro em si, para depois colocar do outro. Então a gente tem que parar um pouquinho e a gente tem que tirar um tempo pra gente, né? Sim. E ter Uhum. aquele autocuidado pra gente poder cuidar das outras tarefas. Senão a gente não vai dar conta, porque um dia a conta vai chegar, a gente vai envelhecer e o que a gente fez com a gente, né? Uhum. Esse empoderamento feminino é maravilhoso, mas a gente tem que saber conciliar todas as nossas atividades, né? Porque, na verdade, a ideia de empoderamento, ela não está apenas vinculada a uma perspectiva assim. A gente fala sobre empoderamento feminino, imediatamente a gente pensa que a mulher está tomando espaços. Ok, maravilhoso. Mas no momento em que a gente está tomando espaços, a gente não perdeu as obrigatoriedades dos outros espaços. Então, a gente acaba, na verdade, Acumulando. com mais coisas para Acumulando fazer. atividades, né? E aí a gente já não é mais, antes a gente tinha uma função, né, que era cuidar da casa, dos filhos, do marido, tá lá bonitinho, aquele vestidinho de babadinho, esperando o esposo em casa. Hoje em dia a gente não tá mais nessa versão, né, pelo menos uma maioria de nós, a grande maioria. Grande maioria. No entanto, né, continuamos tendo que chegar do trabalho e botar o jantar para a família, e ajeitar as crianças, e botar as crianças para dormir. Então, a gente continua com as mesmas funções. Agora eu te pergunto, quando você recebe, por exemplo, os teus pacientes lá, que eles vão te procurar, eles vêm anteriormente de um quadro de eu tô tendo problemas na minha relação, no meu relacionamento íntimo, pessoal, e eu acho que tal procedimento pode me ajudar. Quem geralmente vem com a demanda e o que geralmente te oferece de tratamentos estéticos? Como funciona o teu trabalho? Quais são os principais procedimentos aí que são buscados na tua clínica para solucionar problemas pessoais? Vamos lá. Por exemplo, tem muita pós-parto, né? Teve neném, tá naquele pós-parto, vem lá depois de 6 meses, deu de mamar, aí vem com a autoestima muito baixa, que tá naquele período que tá só cuidando de criança e quer se cuidar. Aí a gente passa por uma conversa. O que a gente pode fazer por essa pessoa, né? Nós temos tratamento, primeiro eu tenho uma nutricionista na clínica para ver como é que tá a alimentação dessa pessoa. Perfeito. Aí nós temos tratamento de criolipólise, nós temos tratamento de ultrassom microfocado, nós temos aplicações de enzimas, temos tratamentos também de radiofrequência para melhorar a flacidez e sempre estou sugerindo também que ela conjugue com uma atividade física. Sim. Então aí vai o tempo que ela vai ter para ter todas essas atividades, Sim. né? Lembrando, e aí assim, é super importante eu falar sobre isso no que diz respeito à saúde mental. Gente, o corpo, ele é aquilo que ele absorve. Então, na verdade, o que a gente está comendo é extremamente importante para o nosso bem-estar. Aquilo que a gente está consumindo é extremamente importante para o nosso bem-estar. Então, quando a gente tem literalmente um trabalho multidisciplinar no cuidado, no processo de emagrecimento, por exemplo, é extremamente importante, porque você vai precisar de uma nutrição que sustente esse corpo em processo de mudança. A estética, ela vem justamente para fazer os ajustes corporais que vão te dar o resultado que você espera, mas você precisa fazer a atividade física, que inclusive é um dos grandes responsáveis pela diminuição do cortisol, que altera o teu metabolismo, inclusive que te impede de emagrecer. Exato. As pessoas não costumam saber disso, elas acham assim, não, eu posso ter uma vida estressada e aí, por que eu não estou emagrecendo? Gente, quanto mais alto o teu cortisol, menos o teu metabolismo vai funcionar. E não consegue dormir. Não dorme, aí tu não dorme, aí o que acontece? O teu corpo acha que tu tá em alerta. Aí ele diz assim, pera lá, se eu tô em alerta e em perigo, tudo que eu consumir eu vou absorver totalmente, por quê? Sabe-se lá se amanhã eu vou ter comida. Então ele hiperabsorve. Então precisa sim de um trabalho multidisciplinar. E eu acho fantástico quando as pessoas que trabalham com estética, com cuidado, com saúde mental, com saúde física, eles entendem que esse corpo ele precisa funcionar dentro de várias camadas, né? E hoje eu já tô até também indicando a Ju, né? Também para o outro lado, porque às vezes chegam com outras queixas para mim e as pessoas elas não têm o conhecimento da fisioterapia
Pélvica, Eu sim. digo assim, olha, já tem exercícios que podem melhorar a nossa saúde íntima também, Sim. né? E que pode melhorar também, no caso, no relacionamento íntimo do casal, porque às vezes chegam pra gente e também reclamam. Sim. Aí eu já Sim. indico a Ju também para Perfeito. fazer tudo Sim. junto, né? Porque Perfeito. para isso, para ficar uma coisa melhor e melhorar Claro. a autoestima, né? Claro. Sim, E o autocuidado. e a ideia também da gente falar, conscientizar sobre esses procedimentos e sobre essa procura, né, do autocuidado, é porque não é só sobre a autoestima em si, da parte, como eu falei antes, da parte física, da forma como a pessoa se vê, porque tem toda uma questão da gente se amar como a gente é, né, Evelyn? De todas essas coisas que estão sendo muito estimuladas hoje, mas é além desses procedimentos. O além disso é o quê? Eu sou fisioterapeuta, Evelyn psicóloga, então a gente bem sabe sobre as questões de sobrepeso, quando a gente volta para a parte de emagrecimento, por exemplo. A gente trabalha diretamente com essas questões. Então, eu estou falando da parte física, né? Fisioterapia, em relação à sobrecarga de articulações, a parte mecânica. Então, não é só sobre taxas de exames, né? Que algumas vezes as pessoas batem nessa tecla. Não, eu me sinto bem de tal forma, e as minhas taxas de sanguíneas, meus exames, eles podem estar aparentando estar normais, né? E vão muitas... É uma linha muito tênue em relação a várias coisas. E uma delas é como que tá a mecânica, né? A mecânica respiratória. Então, eu sou fisioterapeuta intensivista também, trabalhei por muitos anos em UTI, e eu vejo a diferença da mecânica até respiratória das pessoas que estão em sobrepeso, o quanto que influencia na parte tanto da atividade física, né, de como que ela vai o metabolismo dela, como que vai funcionar lá na atividade física, a resistência dela, a sobrecarga de articulações, e trazendo para o meu lado o assoalho pélvico. Porque o aumento da pressão lá dentro da barriga faz com que gerem disfunções na região íntima, né, de assoalho pélvico. Então, é a parte da autoestima em si, de como que ela vai se sentir ali durante as relações sexuais com outra pessoa, porque ela vai querer ter relações com a luz apagada, ela não vai querer, não vai se sentir confortável em relação a muitas coisas, quando tem algo psicológico, alguma questão comportamental relacional ali que está influenciando naquele momento, então ela não vai se sentir confortável. A cascata de respostas sexuais dela vai ficar alterada, e tem toda essa parte mecânica, né? O assoalho pélvico vai ficar sobrecarregado, pode ter prolapsos, descenso mesmo, cai, baixa a bexiga, baixa o útero, faz uma alteração lá na estrutura do reto, dificuldade na evacuação. Então, tem muitos pontos ali que a gente bate na tecla da importância da pessoa visualizar se realmente não vai ser interessante, né? Não seria interessante procurar mesmo as clínicas, ajuda, né? procurar ajuda para que ela entenda tudo o que está associado, né, a Mas essa às vezes procura eles do têm até autocuidado. uma vergonha, né? Por não conhecer. Eu tenho mais facilidade de lidar com as pessoas acima do peso, porque eu já fui uma. Então, assim, quando eu digo assim, eu sofria muito. Apesar de ter sido há 20 anos atrás, mas eu digo assim, eu nunca me esqueci. Inclusive foi o que tu falaste, né, Valéria? Que foi o que te influenciou Eu a trabalhar com estética. Então, assim, é o isso. que eu amo. Eu sei o que é estar do outro lado, entendeu? Sim. E assim, eu só consegui manter um peso no dia que eu disse assim, você tem que querer. Então, quando assim as pessoas conversam, o que faz diferença na sua vida, Sim. entendeu? O que te dá mais prazer? É comer desesperadamente, porque assim, quando a gente tá no gordinho, eu escondia a comida dentro da minha bolsa. Eu era uma gordinha extremamente sem vergonha. Então, se você não mudar os seus hábitos, não querer mudar, você não vai mudar. Não adiantava, eu ia pro spa, eu passei 30 dias no spa, eu emagrecia, voltava, engordava de novo. Então, não é a culpa do tratamento estético, a culpa estava em mim, é o que você falou, é mental, né? Sim. Você tem que mudar o seu comportamento e buscar ajuda. Sim, então, e por isso a importância de ter sempre alinhada a equipe bons profissionais, e o exatamente. psicólogo também, até porque tem a questão de biotipo, né, Evelyn? As pessoas buscam, né? Eu acredito que deve passar muito por isso lá na clínica, as pessoas buscam os tratamentos, visam determinada meta ali, assim, eu quero chegar, quero ficar dessa forma, só que tem a individualidade. Cada tipo. Eu digo, olha, eu tenho uma cintura de ovo, eu não tenho cintura, não adianta, só se eu tirar a minha costela. Não vai ter, entendeu? Eu vou ser magra, mas a minha cintura não tenho. Então aceita que dói menos. É o olhar pro próprio. Gente, a gente se amar do jeito que a gente é. A gente, às vezes,
tem uma ideia, e assim, as redes sociais, elas têm um papel, nossa, da mesma forma como a gente pode acompanhar páginas incríveis que podem nos ajudar muito, como a nossa, por exemplo, a gente fala mas a gente também, muitas das vezes, acompanha conteúdos que, infelizmente, nos incentivam a um repertório de autocrítica muito severo, né? Sim. As redes sociais estão cheias de alterações de imagem, de IAs, de melhoramento, Sim, antes tinha um padrão filtros, que era de pessoas reais, agora são Sim, padrões de pessoas irreais. Pessoas, quanto Que não mais- é, se você quando olha pessoalmente, não é a mesma Não pessoa. é a Não mesma é a mesma pessoa, gente. pessoa. Geralmente não é. É. No consultório tem um negócio engraçado que já aconteceu comigo algumas vezes, né? Quando a pessoa vai no primeiro atendimento comigo, ela diz assim, gente, tu é bonita mesmo. Né? Eu digo, gente, como é? Não é porque a gente vê na internet, a gente não sabe se a cara da pessoa é aquela cara mesmo. E isso, infelizmente, nos incentiva, sim, para uma insatisfação. Nos incentiva para um lugar de, não o comentário da pessoa dizer que sou bonita mesmo, não, mas esse lugar de você ver as pessoas, que todas são magras, são altas, são de rostinho fino, são de boquinha pra dentro, boquinha aquela cheia. boquinha né, toda desenhadinha, grandinha, não sei o quê. Então, tudo isso nos leva para esse lugar. Muitas pessoas chegam até ti e dizem assim, olha, eu quero ser assim, e Isso aí mostram já pra vai ti, pra harmonização facial, né? Que mostram aí pra ti, conversa ó, eu quero esse corpo bem aqui, eu quero essa cara bem aqui. Pro corpo já nem tanto, né? Sim. Mas pra harmonização facial, a boca é uma coisa que tá chegando muito. Sim. Falo muito com a biomédica, que eu não pego muito, eu fico mais nessa parte do emagrecimento, que eu converso muito Sim. com as pessoas mais gordinhas. Mas essa harmonização facial, eu quero a minha boca desse jeito, a minha boca, o nariz afiladinho. Isso tá chegando demais, entendeu? As pessoas, elas estão perdendo a forma delas, né? Sim, A identidade delas. Sim, E estão sim, querendo pegar uma identidade de uma outra pessoa. sim, Principalmente as pessoas mais jovens, né? E isso é muito complicado. sim. Porque, assim, daqui a pouco tá todo mundo igual. Tá todo mundo com a mesma cara, né? Sim. Aí a identidade visual das pessoas acaba que elas estão se perdendo porque Se elas perdendo. estão pensando em padrão. E outra, não agrada. Sim, Nunca agrada. sim. E Porque acaba, pode ser uma consequência gerar ainda mais questões disfuncionais emocionais, né? sim. E a Não pessoa agrada. vai com uma meta ali, com um objetivo, sabe que sabe, entre aspas, né? Porque é Que é quase inalcançável. inatingível, né? Porque não vai inatingível. pegar. E vai ter mais um ponto para trabalhar ainda Uma em frustração. terapia. A É uma frustração. Exatamente. Porque ela quer aquilo ali e a amiga também quer. É uma coisa meio em conjunto, né? Em 2019, eu decidi fazer transição capilar. E aí eu tinha um cabelo que eu usava química, Sim. né? Eu me sentia muito bem de cabelo liso, só que por coincidência, até que começou a pandemia, 2020, eu não consegui ir pro salão fazer o procedimento e o meu cabelo tinha começado a crescer cacheado. Aí eu disse, não, vou aproveitar que Vou. ninguém tá me olhando, eu vou Ninguém fazer a tá me transição vendo. capilar. Vou Ninguém aceitar, tá me vou vendo, me porque olhar a de gente outro fica no jeito. comecinho parecendo um girassolzinho, que aqui fica bem inchado e o restante liso. E aí o que estava acontecendo? Outras vezes eu já tinha tentado fazer a transição capilar e eu tinha desistido porque as pessoas que eu seguia em redes sociais eram mulheres que tinham cabelos Todos lisos. de cabelo liso. Lindas, né? Todas de cabelos lisos. Só que, aí o que eu fiz na época? Eu comecei a deixar de seguir essas influencers, essas mulheres que eu não gostasse do conteúdo dela, mas é porque eu me sentia, de certa A forma, gente começa meio que se comparar. se né? comparar. E aí eu deixei de seguir essas pessoas e passei a seguir aquelas mulheres que eu acreditava ter muito mais a ver com aquele padrão que eu poderia alcançar. Tem mais afinidade. Tem mais né? afinidade, até para me dar dicas de fazer com que, como eu conseguiria chegar no meu objetivo, e inclusive pessoas que estão no processo da transição capilar. O que é interessante para a gente Você tá tentar vivendo as tuas dores. vivendo né? as minhas dores Sim. e trazendo para outras questões relacionadas à estética, ao processo do emagrecimento. Eu acho que as redes sociais, por um lado, que ela traz, né, esses padrões inalcançáveis, ao mesmo tempo elas também podem ser usadas como ferramentas para fazer com que você se sinta motivado acompanhando o processo daquela pessoa também. Mas você tem que pegar e fazer o seu funil, né? O seu funil, exatamente. São pessoas que ainda não atingiram necessariamente 100% lá do seu objetivo, mas já estão com acompanhamento com um nutricionista, com um profissional de educação física, estão fazendo determinados procedimentos que vão ajudar em todo esse processo, né? Eu acredito que pode ser uma ferramenta ali que Mas é porque vai é isso. A ajudar. rede social, ela tem tanto o ônus e o bônus, né? Então, assim, você pode acompanhar pessoas que vão te incentivar a um lugar de
autocuidado e tem aquelas que vão te incentivar a um lugar de, o certo é esse aqui, siga esse padrão aqui. Quais são as principais recomendações de autocuidado que você dá, não apenas para quem vai lá te procurar por mudanças estéticas, mas, por exemplo, também para o pós, para os pós-procedimentos? É assim que eu falo para sempre. Faça atividade física. Sim. E cuide da alimentação. Sim. 2 coisas assim básicas, entendeu? Eu digo assim, pra gente ser umas velhinhas que a gente se sustente. Musculação sempre. Pois tu acredita que eu faço atividade física pensando nisso? É, que a gente tem que ter... atividade física pensando literalmente assim, quero ser uma velhinha que levanta. Não é por estética. Não é por estética. Gente, eu quero ser uma velhinha que levanta. Eu digo assim, olha, você não vai no salão, você não pinta sua unha, você não faz seu cabelo, então faça da atividade física sua rotina de vida. Sim. A estética, se você puder manter também, para estar mantendo aquela rotina de vida de autocuidado, ótimo. Mas atividade física de estética, de atividade física para sua saúde tem que ser sempre, entendeu? Inclusive, eu estava conversando também com a Valéria nos últimos dias sobre a importância da atividade física até para a efetividade dos procedimentos que as pessoas fazem. Exatamente, porque para tem manter. E que as pessoas tem alguns procedimentos eu não entendo muito, né, de como que funciona ali a fisiologia, de como que funciona a mecânica do equipamento, mas com algumas pessoas que eu já conversei, tem alguns que quebram, né? Por exemplo, quebra a molécula de gordura. Processo de emagrecimento. Quebra a molécula de gordura, vai para a corrente sanguínea, a pessoa precisa ir para atividade física para ativar aquilo ali. Ativar, queimar aquilo, né? Jogar fora. Exatamente. Usar, né? Porque está disponível na corrente sanguínea para tu usar aquela gerar energia. Exatamente. Usar aquela energia para você conseguir ter um melhor resultado. E diferente de quem não faz, porque vai voltar a acumular. Né? E ali é só para perder. Eu digo assim, a gente tem que ter músculo para nos sustentar, porque senão a gente vai ser umas velhinhas, tudo sem conseguir nem andar, entendeu? O pessoal assim, eu tenho 46 anos, eu já não sou tão jovem. E eu digo assim, eu quero ser uma velhinha atleta, vamos lá. Sim. Sabe? Ter disposição, quero usar um biquíni com 60, quero estar em outro nível, mas não só pela estética, mas pela saúde, entendeu? Mas para isso eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu faço estética, eu faço atividade física, tava tentando entrar aí no foco de malhar 5 horas da manhã. Tentei. Eu já fui essa Juliana, eu já fui uma vez. Gente, uma coisa muito psicopata esse povo, 5 horas da manhã. 5 horas. Mas enfim, vocês são pessoas determinadas. Mas assim, olha, mas é por causa da minha rotina de vida. Então, por isso que eu digo, a gente tem que ter um foco, senão não consegue. 5 horas eu malho, 6 horas acordo o menino, levo pra escola, 7 horas deixo na escola. Atualmente tu estás, Valéria, indo 5 horas. Gente, eu confesso que eu tô indo semana sim, semana não, mas eu tô tentando manter o Olha, foco. não, mas pelo fato só de você já estar conseguindo ir uma semana assim. Porque eu já fui. Meu esposo acorda assim, que meia da manhã. Eu lembro que tu me falou. Gente, a academia tá cheia. Eu bato foto e digo, gente, não tô e só as eu. mulheres maquiadas e bem produzidas, eu já vi na academia. Aí eu disse assim, meu Deus, eu tô quase. Porque eu já fui essa Juliana, como eu falei, né? De acordar 4h30 da manhã, fazer minha marmita, ir pra academia, de lá já tomava banho lá e ia pra clínica pra atender meus pacientes. Sim. Só que chegou a pandemia, aí... Deixou muita gente preguiçosa, porque foi um pouquinho antes. Aí pronto, nunca mais voltei a encontrar essa Juliana. E aí quando eu chegava lá às 5h30, onde está? Ficou lá na pandemia, né? Essa Juliana ficou lá na pandemia. E eu chegava às 5h30 da manhã, eu tava quase trazendo o lençol arrastado comigo, né? E várias pessoas muito produzidas, bem arrumadas, de base e lápis no olho. Quero ser assim, um dia serei. Mas aí a pandemia chegou. Mas atualmente eu tô tentando também manter a rotina, pelo menos num horário fixo. Eu tô indo geralmente à noite, que é o horário que... Eu aplico uma enzima na clínica, que é um ativador metabólico, né? Que isso me ajuda também, dá um gás. É isso que eu falo. É o estímulo para que você continue. A gente precisa de alguns estímulos. Claro. E pelo menos durante a semana a gente mantém aquele foco, entendeu? Depois dos 40 as coisas ficam mais difíceis. A gente sempre precisa de uma ajudinha, né? Sim, com certeza. E uma coisa também relacionada à parte da sexualidade é a energia, né? Porque se a pessoa ela não tem energia para fazer as suas atividades do dia a dia, fazer até a própria atividade física, ela também não vai ter energia para as relações sexuais, para conseguir manter as conexões. Exatamente. Então, há tanto o planejamento de rotina, acompanhamento terapêutico, né? Obviamente, para organizar, por conta das demandas, né? Que a gente está cada vez mais sobrecarregada nas mulheres. Então, se a pessoa não tem muita energia, às vezes ela pensa que ela tá com baixa libido,
né? Não Chegam tem falando muito vontade. isso também. Ah, é porque eu tô gordinha, tô com baixa libido. Às vezes nem é, né? Não é Sim. pela baixa, não é a questão da hormonal, nem pela. Porque muitas São chegam mais as pro ginecologista circunstâncias da vida, né? tentando mascarar. Tá? Tem tudo isso relacionado, não tá fazendo atividade física, alimentação inadequada, autoestima, tá. Passou pela gestação, uma fisioterapia, precisaria de uma fisioterapia pélvica que não foi orientada. Exatamente. E aí, aí chega pro ginecologista e fala: Ah, doutor, eu tô com a libido baixa, eu gostaria de uma testosterona pra melhorar, mas as coisas não funcionam dessa forma. Bem que a gente queria ter um remedinho pra conseguir. Aí às vezes controlar passa e diz assim, tudo, doutor, continua do mesmo jeito. Ah, do mesmo jeito E vai aí? ficar aqui. E É agora? porque precisa de tudo, né? Sim. São várias sim. coisas, uma coisa ajudando a outra, né? Exatamente. E Valéria, tu tens um espaço que tu falaste, né? Que tem um nutricionista, tem biomédicas Biomédica e esteticistas. e esteticistas. É. Aí lá, atualmente, é trabalho corporal E facial. e É, o facial. corporal a gente trabalha o emagrecimento e o facial essa parte de harmonização facial, né? E lá, como que funciona em relação a essas orientações que tu falaste sobre o autocuidado, né? Porque o autocuidado, ele vai muito do dia a dia, né? Da pessoa. O que tu daria, assim, de dicas para as pessoas dessa parte do autocuidado, não só da alimentação e da atividade física, mas a parte facial mesmo, que hoje a gente fala muito sobre skincare, né? Sobre... Aí essa parte assim, quando passa na biomédica, né? Ela passa mais esses altos cuidados, né? Aham. Fica muito mais com ela. Eu fico mais com uma parte meio psicológica, né? Sim. Porque eu gosto mais de ficar conversando, tanto que foi assim que a gente se conheceu, né, Ju? Sim. Eu gosto mais dessa outra parte, Da né? parte psicológica. É. Porque tem essa questão comportamental, como você falou, né? De o que o dia a dia, né? Vai fazer com que influencie na resposta lá A mudança na dela. mudança. Deixa eu trazer te os perguntar uma resultados. coisa, Valéria. Quando você indicaria que a pessoa deveria te procurar? Ela tá na casa dela, ela tá se percebendo, ela tá se olhando. Eu aqui tô insatisfeita com alguma coisa em mim. Como que eu percebo que a Valéria pode me ajudar? Normalmente, assim, se você tá com uma gordura localizada, vai no lado, tá com uma gordura localizada que tá te incomodando, eu gosto muito dessa parte. Tratar uma gordura localizada, Sim. tá com um peso acima do peso, a gente trata muito isso, entendeu? Eu gosto Sim. muito dessa parte. Aí hoje também a gente tá na parte da harmonização facial. Ah, eu preciso de um botox, a gente tá trabalhando com botox. Ah, estou precisando de botar um colágeno, eu tô com uma pele mais flácida, a gente também tá... Harmonização, quero fazer uma boca, a gente também tá fazendo essa parte, entendeu? Sim. Tudo que puder melhorar a autoestima da mulher, a gente também trabalha com homem, né? Mas a Sim. mulher é o nosso público maior. A gente tá fazendo toda essa parte. Hoje, as mulheres, elas estão te procurando a partir de que idade, Valéria? Nossa, novas, viu? É. 20 anos, 22 anos. E bem geralmente quando tu atende essa demanda, por exemplo, de mulheres muito jovens, você vê que há uma necessidade real, não desrespeitando, obviamente, a vontade dessa paciente, mas já teve caso, por exemplo, que você recebeu alguém, ela queria fazer um procedimento X ou Y, muito jovem, e aí você percebeu que aquilo não era apropriado ou adequado para ela e conseguiu fazer um trabalho assim de conscientização ou até de um direcionamento para um outro repertório? Não, essas pessoas jovens, quando elas nos procuram, normalmente elas estão acima do peso, elas estão com celulite. Sim. Então é um tratamento que a gente pode estar resolvendo, entendeu? Sim, sim. Porque também a obesidade infantil também está vindo, né? Muito, muito. Então, assim, a cliente mais jovem, que eu gosto de chamar bem cliente, ela tinha 12 anos. E a gente conseguiu com que ela perdesse 8 quilos e melhorasse a celulite dela. Sim. Então, assim, foi um Sim. tratamento bem bacana que a gente fez. Isso é adolescente, né? E, aí E tá ela lá- tá com aqueles problemas, milhões, que é uma milhões. super fase de transformação. E a gente não pode botar muita medicação, a gente tem que trabalhar muito, é conscientização, né? Sim. E é uma pessoa que gosta de comer tudo e tá com 1000 problemas na cabeça e na verdade não tem nenhum, Sim. né? Então é muito E, conversa. e geralmente os adolescentes, eles assim, por hábito comportamental, têm uma ideia de posso comer tudo, né? E assim, tem não as fa- amiguinhas E perto não que fazia não atividade engordam. física, não Sim, gosto, não sim, quero, tô naquela fase, entendeu? E os hormônios, a flor da pele. Sim. Inclusive, tratamento- a gente já até estava conversando sobre isso também, Valéria, uma vez, o quanto que falta lugares assim, aqui em São Luís, né, principalmente, que estimule a vida mais saudável, né? Porque, por exemplo, a pessoa sai, uma adolescente sai com suas amigas, seus amiguinhos, é difícil encontrar lugares
que tem um local pra gente se alimentar de uma que forma você mais consiga saudável, ter né? aquele contato, né, social, fazer aquela confraternização, algo que tenha Uns lanches mais saudáveis. Inclusive, esse final de semana, na sexta, sei lá, eu tava no shopping, eu disse assim, não, hoje eu vou comer saudável. Aí eu fui, caça salada. Aí eu fui ali na praça de alimentação. No shopping não tem. Não, e aí os lugares que eu encontrava, restaurantes que tinha lá no cardápio saladas, que pareciam, né, ser muito gostosas, já não tem, não tá mais à disposição. Gente, eu vou ter que comer uma. Vou te indicar um lugar no Monumental, que é lá na sobreloja em cima, que é que inclusive eles trabalham com algumas coisas da Herbalife, e lá é só coisa saudável. Pronto, Mas perfeito. aqui em São Luís é um local difícil de Não, e eu digo assim, ó, porque, por Dificílimo. exemplo, eu sei alguns lugares que eu frequento aqui, saladerias e tudo que eu gosto, né? Eu acho muito gostosa, só que em casos assim específicos, um shopping enorme, aniversário do meu irmão, tava lá minha mãe, meu irmão, pra comer alguma coisa e eu queria jantar, eu queria comer. Só que ali não tinha, dentro de um shopping que é um dos maiores que tem aqui. É um desafio muito grande você, com um adolescente, fazer com que ele Aí eu fui mude os lá no hábitos sushi, dele. aí eu falei assim, não, sushi eu acho que tá chegando mais perto. Só que os adolescentes, eles gostam dos hots, né? Aí São ainda as tem frituras. isso. Que é o frito e tudo mais. Aí tu dizer que ele tem que comer o sashimi e ele não vai comer o hot, é uma facada pra eles. Eu né? como só o sashimi, meu amor. Inclusive, o Pablo, que ele faz parte aqui do Alena, né? Ele é nutricionista e ele trabalha muito com essa parte comportamental. E ele estava falando uma vez para mim sobre a dificuldade que os nutricionistas têm em conseguir ajustar essa parte comportamental, né, das pessoas, justamente porque vai precisar fazer com que ela consiga saber o que vai no supermercado vai comprar, quais lugares ela pode ir, o que ela pode pensar na alimentação. Então, é um cuidado que vai além, né, do trabalho só dali da prescrição da já parte começa no nutricional. supermercado. Eu digo que eu não sou nutricionista, mas como eu já sou uma ex-gordinha, eu não tomo suco. E lá em casa, os meus filhos, eu tenho 2 filhos, um adolescente e um pré, um de 10 e um de 12. Ele, mãe, aqui em casa não tem um biscoito recheado. Não tem biscoito recheado. Quer lanchar, chupa uma laranja e come o bago. Tá com muita fome, come um ovo. Se quiser, pode botar no pão e tirar o miolo. Pronto. Então eles, mãe, eu não aguento mais comer pão com ovo, não sei o quê. Eu digo assim, porque eu também sou muito básica, eu não sei cozinhar. Então, assim, mas pelo menos os meninos estão nutridos, não são gordinhos, e procuram ter café da manhã, açaí. E estão indo bem, entendeu? Então, assim, no básico, mas tá indo, tá dando certo. A minha Nutri, ela teve um trabalhozinho comigo, que ela me prescreveu várias coisas, aí muita coisa com queijo, leite, as proteínas e tudo. Várias receitinhas. Quando eu cheguei pra ela, eu acho que umas 2 semanas depois, então, deu uma intolerância à lactose. Um pouco de intolerância, já não conseguia. Ai, coitada, teve problemas. Então, são muitos desafios, né? Que a Porque gente quando a observa. gente já melhora a alimentação, já melhora a celulite, já melhora o inchaço, a inflamação do corpo. Porque às vezes aquele cliente chega pra gente, ele tá só inflamado. De um monte de coisa que come, né? Biscoito recheado, doce, refrigerante, não sei mais o que. E é o que a gente observa muito em pacientes com endometriose. Quem trabalha com a fisioterapia pélvica e ginecologistas, tudo a gente observa. Pacientes com endometriose têm um padrão ali muito de inchaço abdominal por questões hormonais inflamatórias da doença. Então, vai muito além da parte estética ou da parte da nutricional em si, mas o tratamento da doença mesmo, né? Então, quanto mais ela conseguir se aprofundar, investigar do que está acontecendo, do porquê que tem aquele abdômen mesmo distendido, o tempo inteiro aquele abdômen distendido, a alimentação pode estar a melhor do mundo, mas sempre distendido, com muitos gases e dificuldade no esvaziamento mesmo, conseguir evacuar, né, dificuldade em evacuar. Então, vai com uma expectativa para as clínicas, pensando que vai conseguir atingir só fazendo lógico que vai ajudar muito, né? Porque os procedimentos em si já vão ajudar na motilidade intestinal. Mas termina que só ajuda naquele momento. Entendeu? Porque não sai, não vai continuar. Fazendo as drenagens. Então, a drenagem vai fazer com que a pessoa realmente estimule e faça. Vá para o banheiro mais vezes, vai conseguir eliminar
mas vai precisar associar, né, com várias outras Tem um investigações. tratamento a longo prazo, que é aí que eu falo, o processo, né? Sim, Tem que estar sim. fazendo sempre, né? Tu já teve pacientes onde tu teve que resolver o problema que foi causado por outros esteticistas? Não, graças a Deus. Assim, eu procuro sempre conversar, eles vêm assim, por exemplo, às vezes os clientes chegam e falam assim, eu não tive resultado com drenagem, né? Aham. Eu digo, gente, você sempre vai ter um resultado. Eles gostam de vir e falar isso, né? Porque Sim, não vê. sim. Mas a drenagem é justamente isso, é diminuir o inchaço daquele momento. Uhum. Aí, se você passa 2, 3 dias sem fazer a drenagem, dependendo do que você se alimentou, você volta, Você entendeu? volta, E às vezes é claro. a falta do conhecimento. Eu digo, não é assim, a drenagem ela funcionou. Você diminui a sua retenção naquele dia e depois você volta. Mas é porque as pessoas, elas esperam meio que uma coisa definitiva, né? Elas Exatamente. esperam fazer algo ali pontual e aquilo ali se tornar definitivo, né? É, A maioria dos procedimentos estéticos, elas têm essa temporalidade, ou seja, esse lugar eu vou fazer aqui, isso daqui vai ter uma função que vai ter uma duração específica de tanto tempo e eu tenho que refazer tempos. Como é que é isso Vamos lá. geralmente? Hoje eu sou representante da Priscila Palazzo, que é uma fisioterapeuta dermatofuncional, tá? Que a sede dela é em São Paulo. E ela tem, Já ouvi falar, ela tem uns maravilhosa. tratamentos específicos dela que ela patenteou Sim. com reconhecimento científico. Uhum. E a gente tem aqui o Lipocarbo Ice Redux, que são várias sessões estéticas em uma única sessão, em vários dias. Um tratamento que dura 40 dias Sim. e que o cliente ele pode perder até 15 centímetros de redução abdominal, se você fizer o tratamento completo. Sim. Então, vamos lá. Não é indicado para quem é obeso, tá? Ok. É uma indicação para quem tem gordura localizada. Uhum. Então, você fazendo esse tratamento, conforme as orientações, você tem um resultado muito bom, tá? Como eu tô falando, às vezes você pode perder de 2 a 6 quilos, dependendo do cliente, tá? Sim. E uma redução abdominal, que é o nosso foco maior, até 15 centímetros. Sim. Então, esse é o nosso carro-chefe hoje. Valéria, qual é o tipo de manutenção? Se você conseguir manter com uma boa alimentação e fazendo atividade física, você consegue manter tranquilo. Sim. Porque a gente faz as criolipólises, faz eletrolipólise durante o tratamento. Você não precisa estar voltando na clínica. Às vezes, tem clientes que voltam com 6 meses para refazer o tratamento. Entendi. Entendeu? Entendi. E é um tratamento de um resultado fantástico. E quando elas voltam com 6 meses, elas voltam porque é necessário voltar com 6 meses ou elas voltam porque elas fizeram bobagem? Não, elas voltam às vezes porque, tipo assim, eu engordei um pouquinho, eu quero voltar. Sim. Entendeu? Sim. Aí é muito delas, porque eu não continuei a atividade física, eu não consegui manter. Uhum. Entende? Eu não... Mas Sim. se ela tivesse, não, daria para ela ter mantido com uma boa alimentação e com atividade física, Sim. tá? Vou te dar um exemplo muito meu. Eu faço sempre aplicação de enzima e ultrassom. Eu sou meio inquieta, eu não consigo passar mais de 2 horas numa maca, né? 1 hora para Sim. mim tá ótimo. Sim. Então, mas se eu pegar e fugir dessa regra, eu engordo 1 quilo, 2 quilos em uma semana. Sim. As pessoas, Valéria, é teu metabolismo. Não, não é meu metabolismo. Eu tenho uma rotina. Na hora que eu fujo dela, eu aumento. Claro. Mas aí eu pego, olho o que eu tô fazendo errado e volto pro trilho. Corrijo. Eu Sim. volto pro trilho. Sim. Porque senão é ladeira abaixo. Se você deixar o negócio desandar, é ladeira abaixo. Sim. Até por causa da idade, né? Eu já tenho 46. Então, quando você já tá com uma idade maior, nosso metabolismo, por mais que você faça atividade física, tal, você tem que estar sempre fazendo mais, né? Sim. É fazendo mais, comendo menos, né? Uhum. E comendo alimentos adequados, né? do tipo mais proteína, menos E- carboidrato. Que nutram esse corpo no É. processo pelo qual ele está passando. Exatamente. Né? É um trabalho de muita conscientização. E muita disciplina. Sim, Disciplina sim. o tempo inteiro. Tem uma coisa que eu falo sobre essa questão, até da disciplina mesmo, que muitas pessoas pensam assim, eu tenho que estar sempre seguindo a regrinha ali todos os dias. Gente, e muita gente acaba indo para um lugar de culpa quando fogem dessa disciplina. Gente, a questão não é apenas a disciplina, é inclusive você se dar a oportunidade de voltar. Exato. Não é porque um dia você deu uma vacilada, sei lá, um final de semana você deu uma vacilada, que segunda-feira você vai dizer, porcaria, final de semana eu fiz besteira, vou largar vou isso daqui. continuar na besteira. Não vou mais fazer, não tá isso adiantando mesmo. porcaria nenhuma. Todo dia a gente Não. pode recomeçar. Recomece todos os dias se Isso. você achar que você tem que recomeçar. Exatamente. Porque muitas pessoas, elas entram, às vezes, até num processo meio paranoico em relação ao autocuidado, né? Então, se eu isso mesmo. fiz aqui, e aí eu fui na pizzaria aqui com os meus amigos, e aí eu comi 2 fatias de pizza. E aí eu tive vontade, eu comi um negocinho ali a mais, eu tomei um copinho de refrigerante.
E aí, no outro dia, você diz, mas ontem eu já comi mesmo. Aí você vai pro outro dia nesse mesmo pensamento. Mesma pegada, E aí, no outro dia, você diz assim, rapaz, já que eu já deixei esses 2 dias aí, vou E vai mandar deixando merda só pra isso aí. segunda-feira. E aí, você Aí não vai... deixa pra segunda-feira, vai deixar. Isso, e aí você Esquecer vai... a segunda-feira, porque o melhor dia pra começar é uma quinta-feira de noite. É o dia que você É disser domingo. que você vai fazer, Não, tipo gente. assim, eu errei ontem, amanhã eu recomeço. Todo dia a exatamente. gente tem que, eu digo, na vida, a gente todo dia tem que estar pronto para recomeçar para tudo. Sim, Não é só na alimentação, errei, peço desculpa e vou para frente. sim. E que o erro sirva de lição para não errar mais. E que a gente recomece todos os dias. Que aí vai para essa autoavaliação, que muitas pessoas acabam não fazendo. Elas vão tanto, às vezes, para um lugar, assim, de muito controle dentro das autorregras, que quando elas fogem dessa autorregra, às vezes elas entram num processo de culpa tão significativo Paranoia. que elas param tudo. É. Então, não dá mais para fazer nada. E aí, assim, muitas das vezes, e aí é uma das coisas que a gente precisa pensar, gente, quanto mais paranoico você ficar, quanto mais você ficar hiperfocado nessa rigidez, você vai para o aumento do cortisol. Se você vai para o aumento do cortisol, você vai reter alimento, você vai reter gordura, você vai reter líquido, seu corpo vai inchar, Você vai dormir. você não vai dormir direito. Por quê? Tudo isso vai ser um combo. Aí o que vai acontecer? Você vai aumentar de peso, você vai inchar, você vai diminuir sua qualidade de vida, você vai ter menos disposição para atividade física, você vai se alimentar pior, porque o teu corpo vai começar a pedir por mais carboidrato, que é o que vai te dar sensação de saciedade. Então, gente, é um ciclo infinito. Você precisa não ir para as culpas e ir para essa ideia realmente eu posso recomeçar, gente. E recomeçar todos os dias. Sim. E não ir com uma tensão, com uma cobrança muito grande. Sim. Entendeu? Eu até falo um negócio assim, que eu já até falo, inclusive, para meus pacientes, né? O que nos torna mais forte não é a regra inflexível, é a flexibilidade. É você flexibilizar, é você fazer uma autoavaliação. Então, assim, um dia ali eu comi, sei lá, um doce, eu fui no aniversário, eu acabei comendo um bolo doce, não sei o quê. Gente, vai para esse lugar de amanhã eu vou fazer diferente. Vai para esse lugar de eu posso, comi um monte de doce, tá? Antes de dormir. Não, antes de dormir, que a Juliana já sabe. Antes de dormir, não, gente. Porque muito antes você toma mais água para poder também ajudar. Por favor, pra não tá levantando à noite. Não tá levantando à noite fazer xixi. Beber água fracionado. Tem que tomar água durante o dia inteiro. O que acontece direto, né, na fisioterapia pélvica. Precisa tomar água por conta das orientações de nutricionista e tudo mais, mas a pessoa quer tomar 2 litros de água de uma vez só, antes de dormir, e às vezes só à tarde. Eu mesma nunca fiz isso, gente. Por exemplo, de manhã, eu tô trabalhando muito intensamente, não bebi água direito, mas vou compensar à tarde. O que teu corpo vai fazer? Vai botar pra fora, porque não vai absorver, não vai ficar hidratado, vai ter uma ilusão que a pessoa tá hidratada, mas vai ficar só naquele período, a bexiga vai explodir. Mas eu bebi os meus 2 litros. Bebeu. Os 2 litros de uma vez. Festa, eu sempre dou uma dica seguinte: para ir para uma festa de aniversário de criança que vai ter um monte de doce, que é bom, janta antes de ir, pra você não ir com fome, come omelete. Tu sabia que eu faço isso? Eu antes de ir pra tem festa... Coisa gente, e antes de ir pro supermercado. Mas também, que aí o supermercado baixa. Gente, porque a gente com fome, com besteira pra caramba. Um monte de coisa. Eu, antes de ir para aniversário, e engraçado, lá, quando eu faço isso em casa, né, as pessoas até, mas a gente tá indo pro aniversário, eu digo, exatamente por isso. Porque assim, se você vai com fome, é terrível. Eu não sou necessariamente a pessoa do salgadinho, do docinho, não sei o que, eu não sou. Não é que, na minha dieta, porque eu sou super paranoico com isso. Não sou. Eu não gosto mesmo. Nunca fui de ir pra festa e comer esse monte de coisa. Então, o que geralmente eu faço? Eu como alguma coisa que vá me dar uma sensação de saciedade, que tenha algo mais voltado para o que eu gosto, que é comida. Eu gosto de comida. Pronto, eu não sou do doce o tempo todo, do salgado, do não sei o que, da fritura, não sou. Eu gosto de comida, eu gosto de salada, eu gosto de verdura, eu gosto de fruta. Então, sempre que eu vou para um aniversário, para uma festa... Gente, às vezes eu fui convidada para um aniversário que era um rodízio de pizza. Eu fui e comia antes. Evelyn, mas por que tu não tá indo para um rodízio de pizza? Sim, gente, mas o que vai acontecer? Eu vou chegar no rodízio de pizza morrendo de fome. Vai comer um monte. Eu vou comer 500 quilos de pizza e amanhã eu não vou estar legal funcionalmente. O meu corpo não vai estar funcionando legal no outro dia. Então, o que eu geralmente faço? Eu como antes.
Ah, Evelyn, mas você tá indo para um restaurante, você vai comer antes? Não, aí é uma outra coisa. É, uma tu tá indo outra pra coisa. jantar. Eu estou saindo para jantar com minha família, eu vou jantar antes em casa? Não faz sentido. Eu posso muito bem escolher no restaurante, O né? que eu Que eu vou vou comer. ter a opção de escolher o que eu vou comer. Então, saia um pouquinho da culpa, gente. Saia um pouquinho desse repertório da inflexibilidade. Vão um pouquinho pro... Tá, o que funciona pra mim? Hoje é que eu vou comer um pouquinho mais, vou fazer essa sessão hoje, legal, sem problema. No outro dia você recomeça, não vai pra esse lugar de, ai meu Deus, e agora? Fiz tudo errado. E outra, não trabalhar aquela história de dieta, não, mas reeducação alimentar pro resto da vida. Sim, Né? sim. Como se conseguir fazer estética sempre, faça a reeducação alimentar pro resto da vida e atividade física pro resto da vida. Sim, Porque sim. a gente não vai conseguir emagrecer, ter um corpo legal, comendo o que a gente come hoje. Algumas Isso, pessoas, né? sim, Não tendo sim. regras. A gente precisa ter Sim. algumas regras, né? Uma disciplina Com para certeza. viver melhor, para ter mais saúde. Com Porque certeza. senão um dia a conta fecha. Eu tenho um amigo de 30 anos, na verdade, que ele teve uma úlcera tem 2 semanas. Eu fiquei chocada. Eu digo, gente, um rapaz de 30 anos. Sim. Tudo culpa de quê? Da Da alimentação, alimentação. né? E do cigarrinho também. Sim. Não, a Que gente tá já, muito em gente, moda também, né? os E a vapes gente... da vida, Valéria, gente. e tu lembras agora de alguma história de alguém que passou pela tua clínica que teve essa mudança significativa na vida dela, né? Na qualidade de vida? Eu terminei que eu falei dela do começo, né? Que foi uma pessoa muito marcante, que essa chegou bem obesa, ela perdeu 18 quilos na clínica, ela chegou a ser até um panfletinho na clínica e virou corredora, né? Ai, que Hoje ela é legal. atleta. Sim. Corre aí 20 km. Nossa, e é incrível. Eu tive uma paciente corredora recentemente. Eu imagino quão deve ser satisfatório para ti, porque eu lembro que o objetivo dessa minha paciente era Ela mudou correr a vida. na São Silvestre. Ela mandou um vídeo pra mim de lá, eu chorei assistindo, porque quem tá por trás, né, quem tá trabalhando lá com aquela pessoa, quando a pessoa chega no objetivo, tu vê que Se o sente muito trabalho realizada. é altamente E ela fala, realizado. Valéria, eu mudei o meu estilo de vida. Ela passou a comer tudo aquilo que a gente orienta. Até as frutas de alto índice glicêmico, ela não come mais. Ela Sim. come só fruta de baixo índice glicêmico, acorda 5 horas da manhã. Assim, porque Olha ela é uma... Tudo ela bem tem correr também no final da para tarde, fazer tá os bom, treinos, Eva? leva o Podem lanchinho. à noite também. Porque o pique de noite é diferente, sabe? Então, assim, ela seguiu todas as orientações, então ela teve um resultado muito legal. Sim. Então, isso é muito gratificante pra gente. Vocês Entendeu? podem fazer como eu também, que não gosto de acordar cedo, e 9 horas. Não tem problema, não. Horário de herdeiro. Não tem problema. Olha. Mas é porque, não, aí tem uma coisa, eu tava até falando para um paciente meu ontem, assim, que a gente às vezes se cobra de fazer a rotina que uma outra pessoa segue. A gente precisa entender o que funciona pra gente. Que é Por exemplo, melhor pra gente. o meu biorritmo, mesmo assim, se eu tiver que todos os dias acordar muito cedo para alguma responsabilidade, e claro que eu já tive uma fase na Sim. vida onde eu tinha que acordar muito cedo para uma série de responsabilidades. Gente, na época da faculdade, eu trabalhava de manhã e fazia 2 faculdades, uma de tarde e uma de noite, porque eu tenho formação também em filosofia. Então, assim, sou formado em filosofia e psicologia. Filosofia era de tarde, psicologia à noite e de manhã. Eu trabalhava. Quem pagava minha faculdade era eu. Puxar. Porque de tarde era pública, mas a que eu fazia de noite era particular. Então, a minha vida era literalmente uma correria. O horário que eu dormia eram 2, 3 horas da manhã, porque era o horário que eu tinha para colocar meu filho para dormir e aí que eu ia estudar. E 8 horas da manhã eu tinha que estar no escritório, 7 horas da manhã entregando meu filho Ou na seja, creche dormia escola. 5 horas. 5 horas. E 7 horas da manhã entregando o filho na creche escola para ir para o trabalho. E tá lá 8 horas da manhã. E era isso todos os dias e foram por muitos anos, até terminar as graduações, até terminar isso tudo. Meu filho chegava aí à noite fazer prova comigo na faculdade. Porque às vezes eu ia buscar ele na creche escola e ele ia comigo à noite. Então, assim, nessa época não tinha como, por exemplo, atividade física, essa rotina, não sei o que, não tinha como eu fazer isso. Quando eu formei, a primeira coisa que eu fiz foi organizar a questão do meu horário, do que funciona para o meu biorritmo. Às vezes você funciona melhor à noite do que de manhã. Isso, então assim, qual era o meu hábito? Estudar, ler à noite, não sei o que era horário de silêncio, era horário onde ninguém estava me chamando, onde ninguém estava me pedindo coisas, onde ninguém estava precisando de mim para alguma coisa. E aí a gente entra na história da mulher, né? A mulher ela realmente, geralmente é mais chamada, mais exigida, então eu tava lá, eu
era casada, mas eu tinha um filho, eu tinha 2 faculdades para fazer, eu trabalhava, pagava conta, então tudo isso acontecendo ao mesmo Milhões de tempo, responsabilidades. né? Então, o que que eu entendi? Eu entendi que eu não sou a pessoa para acordar cedo todos os dias. Eu lembro que logo Mas você que eu tipo assim, formei... você vai dormir mais tarde, né? Isso, então assim, eu já Eu durmo 9 mais horas eu tarde. já tô dormindo. Mas, meu esposo, minha querida, meu esposo, 9 horas, 5h30 da tchau. manhã, ele está lá desperto Mas as da vida pessoas que dele. acordam mais cedo, elas são assim, elas Sim, elas funcionam 9 horas, elas assim. tipo assim, tchau pra vocês. Pois é. É. Eu Eu não. acho que o nosso país não é esse, Evelyn. Não. E aí, assim, Fuso o horário. que eu fiz? Meu consultório vai funcionar de tarde. Então, Tarde meu até a noite. de tarde. Então, mas final de semana, você acha que eu tô onde? Eu tô no consultório, eu começo a atender 10 da manhã e saio 20 horas. Sábado Então, e domingo, né? sábado e domingo. Então, eu preciso. Mas Ela aí, trabalha por domingo, exemplo, Valéria. domingo, meu amor. Chocada. E aí, assim, segunda-feira é um dia pra mim, é um dia que eu tiro pra mim, eu não trabalho, não atendo ninguém, é um dia que eu tiro integralmente pra mim. Então, assim, tô aqui de manhã, literalmente por Juliana, né? Porque realmente. É o nosso relacionamento abusivo. Nosso relacionamento abusivo, que ela me chama pras coisas, eu chamo ela pras coisas, a gente é obrigada a a gente participar é e assim, pronto. olha, Evelyn, a data é tal, o horário é tal, esteja. Lá. E aí, mas eu organizei minha vida para hoje eu estar, né, financeiramente tendo o suporte que eu preciso, então eu trabalho dentro de horários que facilitam a minha vida. Então, assim, 9 horas da manhã eu tô aqui, da mesma forma como nos outros dias da semana, 9 horas da manhã, eu estou na academia. Sim. E aí, de tarde, saio de casa já para levar a filha para creche, já vou pro consultório. Então, a gente precisa fazer também essa autoavaliação. O autoconhecimento para saber como a gente funciona melhor. Exatamente. E eu acho isso que deveria ser feito desde as escolas, porque às Sim. vezes colocam os meninos para chegar na escola às 7 horas e eu vejo o menino chega lá dormindo. Acabado, Porque eles não gente. funcionam Acabado. naquele horário. Eles vão Exatamente. funcionar a partir de 9. Exatamente. né? Inclusive, tem Exatamente. Nos até Estados Unidos algumas já pesquisas que mostram qual a depender da idade, qual é o melhor horário para aquela Pra pessoa, né? Exatamente. Em relação à Eu- idade, né? eu já Crianças, vi. menores, Os adolescentes. meus, assim, eu desde a gestação, como eu sempre dormi cedo, eu botava assim, falava assim, olha, tá na hora de dormir e tá na hora de acordar. Não sei se foi isso, mas deu certo. Sim. Eles sempre dormiram a noite toda e eles são do dia. Mas eu conheço crianças que não acordam, não conseguem. Exatamente. É uma coisa que é além, né? Não é Exatamente. porque o menino é preguiçoso. Não, é porque ele não consegue. Cara, eu sempre sofri pra acordar olha, cedo. e de Sempre. noite, a criança tá esperta. E não dorme. Os meus, se tu botar pra dormir, onde tu botar, eles dormem. Entendeu? Já é deles. Sim, Então, sim. isso assim é muito que deveria ser visto. E as escolas aqui não veem. Que Sim. botam muito cedo. Tem escola que é Sim. 7 horas. 7 horas E da se manhã tu lá. chegar às 7h10, tu não entra. Então, assim, os pobres coitados que tem que ir, vão tudo dormindo. E dormem. O primeiro Tá horário, eles acabado. dormem o primeiro horário todos, porque eles não conseguem e depois estão tudo esperto, entendeu? Sim. E deveria ser visto A isso. gente precisa olhar para esse lugar de autoavaliação. Assim, eu não funciono, não. Se eu tiver a obrigação mesmo, muito cedo todos os dias, Eu tenho uma você vai amiga que me era assim. ver com o humorzinho alterado. Minha amiga diz assim, Valéria, tu já acorda super bem-humorada. Eu já acordo porque eu sou dia. Sim. Mas Sim. também 8 horas, 9 horas, não conversa mais comigo, eu não quero estar, eu quero dormir. Acabou a bateria. Acabou. Exatamente, acabou a bateria. Valéria, pra Perfeito. gente não perder o fio da meada, Vamos. o que tu dá de dicas principais, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, que pensam nesse lugar de autocuidado, que pensam nesse lugar da mudança corporal, da mudança estética? O que tu diria para elas, para que elas vão para esse lugar de autoavaliação, entendam qual é o momento delas se olharem, fazerem alguma coisa por si, tem idades específicas para isso? O que tu tem de dica final aqui pra Eu gente? diria para elas se permitirem conhecer esses lugares, sabe? Porque às vezes elas nem conhecem uma clínica de estética, uma fisioterapia pélvica, que eu acho que isso faz toda a diferença na vida de todo mundo. A partir do momento que a gente se conhece, que eu acho que hoje em dia as pessoas, elas estão vivendo num mundo tão acelerado que elas estão deixando a vida levar elas e Sim. não estão se conhecendo, entende? Então eu acho que quando você passa a se olhar, se cuidar e se amar, você vive melhor, entende? Perfeito. E na clínica de estética, não só o emagrecimento, não só a harmonização, é quando você se cuida, você se ama, você vive melhor, você cuida melhor do seu parceiro, do seu filho, dos seus amigos, você vive melhor. Eu tive assim, eu procuro me cuidar sempre, tá? Mas eu passei por um processo de divórcio há 6 anos, já faz tempo, mas assim, eu passei quase que entro em depressão e eu não me amava, eu não me cuidava. Eu digo, gente, o que é isso? E a partir do momento que eu disse, não, foi esse simples ato de passar um hidratante, me cuidar, voltar a fazer estética,
é se amar. Sim. É se cuidar que você vive melhor. E aí você vai liberar menos cortisol, você vai ter outras coisas que vão ser melhor para sua vida, entende? certeza, Perfeito. com certeza. E hoje as pessoas não estão fazendo isso. Sim, Sim. e sexualidade não é sobre apenas o sexo em si, é algo que a gente fala bastante, né? Fala aqui no Intimamente, fala nas nossas redes sociais. E a autoestima, né, Sim. das pessoas, a autoestima das mulheres, o autocuidado faz parte do comportamento e da sexualidade, a energia que motiva a você tomar suas decisões, a você conseguir se relacionar com as pessoas. Então, por isso, o tema de hoje com a Valéria. Muito obrigada, Valéria, De por nada, ter foi um prazer. participado aqui com a gente. A conversa foi maravilhosa, muito fluida, muito legal. E conta pra gente como que as pessoas fazem pra te encontrar, pra encontrar a tua clínica. Vamos lá, eu tenho Instagram, tá? Uhum. Vita SLZ, se vocês quiserem, tá? É só Certo. acessar o Instagram. Vita é com o teu dois... Vita com 2T, Dois T. SLZ. Certo. Sim. Será um prazer, estarei lá todos os dias, de segunda a sexta, e sábado, de 8 às 1 da tarde. Não Ótimo. fico até às 8 da noite no sábado. Só eu mesmo. Procurar cuidados psicológicos no domingo. Mas imagina, a pessoa Sim. tá com uma rotina aí durante a semana todinha aí, não sei o quê, só tem um final de semana. E aí Perfeito. quem tá lá para atender? Gente, estivemos aqui com Valéria Ferraz, maravilhosa. Muito Obrigada, obrigado gente, foi um pela sua prazerzão. participação. Ela é dona da Vita. Então, assim, dê uma olhada lá na rede social. Vai estar, obviamente, né, no nosso Instagram, vai estar a rede social dela. Obrigado pela audiência de vocês. Sigam a gente nas outras Exatamente, era plataformas. Muito obrigada pelo Exatamente o que eu ia convite, foi um falar. prazer estar aqui com vocês. maravilhoso. Perfeito. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, de acompanhar a gente lá no YouTube, se inscrever no nosso canal, isso é muito importante pra gente, se inscrever no canal, e também ouvir lá no Spotify. Tá lá fazendo alguma outra atividade, tá dirigindo, Vai coloca lá escutando no a gente. Spotify. ótimo. Gente, nossa voz E é compartilha. gostosa. Escutem a gente lá. Né? Então, beijão e até a próxima. Beijo, gente. Obrigada novamente. Obrigada, Carol. Valéria.